Gostemos ou não, o fato concreto é que o Pablo Marçal vem acertando exatamente onde o Ciro Gomes errou e continua errando. Quer entender direito essa história? Assista esse vídeo até o final, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar. Pois bem, todo mundo anda falando pro bem ou pro mal, na maioria pro mal do Pablo Marçal, coisa que não acontecia com o Ciro. E por que isso? Qual a diferença entre os dois que faz com que um esteja aparecendo e o outro praticamente tenha enterrado sua carreira política? E a resposta é a escolha do alvo, o alvo preferencial. Ao contrário do Ciro Gomes, que querendo os eleitores do Lula, pasmem, resolveu atacar o próprio Lula e consequentemente a esquerda gerando desconfiança, o Pablo Marçal faz exatamente no contrário. Ele trata o Nunes como aquele cara que não vai ter força para encarar a esquerda, o comunismo, e se coloca como leão novo, como aquele com vigor capaz de carregar todos os sentimentos e símbolos da extrema-direita. E é por isso que ele passa mais confiança para o eleitor que quer ver esse tipo de enfrentamento. É por isso que o Ciro não tem sucesso e ele teve todo sucesso, porque o Pablo Marçal está escolhendo o eleitor que pode votar nele, que é o eleitor que estava junto com o Nunes, o eleitor que está em parte com o Datena, enfim, aquele eleitor conservador, reacionário, mesquinho de São Paulo, que sempre quer que as coisas continuem como estão, desde que o lado dele esteja resolvido. Aquele sujeito individualista que se preocupa com a cidade só no momento em que ela coloca a sua vida, sua qualidade de vida em risco, mas ignora todo o entorno ao seu redor. E é esse eleitor despolitizado e rancoroso que sente que fracassa dentro do capitalismo, que enxerga no Pablo Marçal a referência de sucesso, alguém que vai brigar, que vai falar na cara dos políticos aquilo que ele tem vontade, jogar suas frustrações todas sobre os outros, se vendendo como herói desbocado daquela classe média inculta e despolitizada. Diferente do que fez o Ciro Gomes, que fez exatamente o mesmo personagem para cima do Lula, entretanto buscando não os eleitores da extrema-direita, não ser um Bolsonaro mais Bolsonaro que o Bolsonaro, mas ser alguém capaz de ocupar o lugar do Lula. E aí não dá. Você tem que escolher como seu adversário exatamente aquele cara que esteja no campo oposto ao seu, no campo ideológico seu. E o Ciro Gomes nunca fez isso, ao contrário. Vira e mexe nós nos deparávamos com esse tipo de situação, como a de cima, onde parecia que ele estava jogando tal belinha combinada com o Bolsonaro, deixando o Bolsonaro como um mal menor e atacando justamente o campo dele, o que fez com que o eleitor em potencial que poderia votar no Ciro Gomes enxergasse nele um perigo e não exatamente alguém que pudesse representá-lo. E é por isso que o Ciro Gomes naufragou, perdeu todo o seu capital político e o Pablo Marçal vem avançando consideravelmente, independente da gente gostar ou não desses métodos para lá de rasteiros que inclusive que flertam com o crime o tempo todo, coisa que inclusive é característica desse eleitor. Esse eleitor que gosta de apontar o dedo, de falar o tempo todo em reduzir o mundo entre ladrões e não ladrões, e corruptos e não corruptos. Na prática ele é um corrupto quanto mais. Na prática, quando esse eleitor está diante de uma situação concreta e por exemplo, o cara da padaria dá um troco de R$1 a mais, ele põe no bolso como se fosse vantagem e aquilo ganha o dia dele. Portanto, as pessoas vão buscar identificação com aquilo que parecem, não com aquilo que idealizam ou externalizam. E o Pablo Marçal vem representando esse bolsonarismo renovado, esse bolsonarismo que o cara enxerga no Bolsonaro, aquele leão cansado que fala muito, que diz que vai fazer e acontecer, mas que frustrou ele o tempo todo. Na hora que precisou ir para cima, ele viu o Bolsonaro fugindo, e ele vê no Pablo Marçal um Bolsonaro que não foge, e talvez seja por isso que o Pablo Marçal, vem derretendo e chamando todas as atenções. Não que ele não seja algo até, pelo menos ao que tudo parece, um Bolsonaro até piorado. Mas é exatamente isso que esse eleitor ressentido da extrema-direita busca. E é por isso que ele vai ter sucesso e vai suplantar inclusive o Tarcísio de Freitas. Ele ficou flertando
entre ser um novo Mamãe Falei e um Bolsonaro, e hoje ele tem conquistado de maneira sólida e consistente esse espaço dentro do imaginário disso que convencionou chamar a extrema-direita brasileira, o ápice do reacionarismo, do individualismo, do resolvo o meu lado, sou bem nascido e problema de quem não foi. E ele simboliza isso, e é por isso que ele está conseguindo ter sucesso, onde o Ciro Gomes só colheu fracasso. E aí, qual a sua opinião a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e vamos juntos a partir da análise das estratégias e os caminhos que os caras adotam como bons estrategistas, antecipar as jogadas e evitar que esse cair em cascas de banana, como o tempo todo serão plantadas por um candidato que, como tudo que vem da extrema-direita, é tão cheio de ar e vazio quanto um pastel de vento na feira.